Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 31, o versículo 10. Depois, vamos dar sequência aos versículos restantes. Assim está escrito: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Rubis é uma joia preciosa, desejada, almejada e procurada por muitos. Embora ela seja valiosa, as pessoas procuram fazer o esforço necessário para conseguir o valor correspondente e adquirir esta joia. Em adquirindo, eles se dão por satisfeitos, realizados, prósperos, porque conseguiram algo de valor, um valor muito importante, que vai agregar também valor a quem usar esse tipo de joias. Mas observe o que a Bíblia diz. Embora o rubis seja de um valor elevado, a palavra de Deus traz para nós aqui o seguinte, que a mulher virtuosa, quem a achará? E ele completa dizendo, o seu valor muito excede o de rubis. Quer dizer, o valor de uma mulher virtuosa vai muito além do valor do rubis, que são joias preciosas desejadas por todos. Mas a mulher, quando é virtuosa, ela consegue agregar um valor que não há nele termo de comparação. O valor dela está muito acima do que estas joias preciosas que são verdadeiras e caríssimas. E a propósito, ainda em tempo, não terminou o dia, hoje sendo o Dia Internacional das Mulheres, que todas elas sejam felizes, abençoadas, protegidas e orientadas por Deus para estar à disposição e realizar um trabalho importante que Deus confiou a cada uma delas. Mas aqui fala sobre a mulher virtuosa, a mulher que tem virtudes. Em todas elas vai se encontrar virtudes. Em algumas mais, em outras menos. Mas todas elas têm em si a virtude. Isto é próprio da natureza, do DNA, a formação, a criação, a cultura. Tudo isto vai influir na vida desta mulher, no seu crescimento, no seu amadurecimento e na sua expressão de vida. Mas aqui o que o escritor de Provérbios aqui diz, palavras do rei Lemuel, que a mãe do rei Lemuel deu para o seu filho. Então, era um conselho que ele estava dando, para que ele procurasse uma mulher virtuosa, e começou a descrever as características de uma mulher virtuosa. Do versículo 11 até o versículo 31, vai discorrer sobre isso. Muito importante, muito interessante. Elas são necessárias, elas são bem-vindas, elas fazem parte da história, sem a qual a história estaria incompleta, e este mundo não estaria sendo habitado por seres humanos, por faltar quem realmente pudesse trazer à luz os filhos. Isto é próprio da mulher. Então diz aqui, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela inspira confiança, ela é confiável, por isso que ela é virtuosa. Ela demonstra ser alguém de confiança. Hoje em dia está muito difícil encontrar alguém de confiança. Mas a palavra de Deus, ela afirma que a mulher virtuosa, ela é confiável. O coração do seu marido está nela confiado. Não há dúvida, não há desconfiança, nada disso. Há uma segurança, uma garantia. Por quê? Por conta da confiança que ela inspira. O verso seguinte diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então é uma outra característica, procurar sempre fazer o bem.
Haja vista que quando Deus a formou, Deus disse para Adão que daria para ele uma adjutora, alguém idônea, capaz, preparada, na medida certa, para estar ao lado, não acima e nem abaixo, mas ao lado, na função de corresponder, de ajudar, de juntos realizarem o propósito e a vontade de Deus. Então diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O intuito dela é procurar ver o bem da sua família, ver o bem do seu marido, dos seus filhos, da sua parentela. O verso seguinte diz, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela não vive da ociosidade. Ela sempre está procurando algo para fazer, dentro, claro, da sua especialidade. Então diz aqui que ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Então nunca vai vê-la parada, como diz o ditado, de papo pro ar. Sempre está ocupada em alguma atividade. 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Não importa a distância que ela tenha que percorrer ou aonde tenha que ir, conquanto que ela consiga trazer o necessário para dentro da sua casa. É próprio dela estar nesta condição de trazer o mantimento para dentro do lar. O verso 15 diz, ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Quer dizer, ainda antes de dormir, já se organiza e prepara as tarefas para o dia seguinte, para que não haja improvisos. 16. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha e com o fruto das suas mãos. Examina uma herdade, avalia, vê os pró, os contra, as condições, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, planta na esperança de colher, de participar daquele fruto. 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. É alguém que está sempre disposta, sempre pronta, sempre aguardando o momento, está disponível. 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Não se deixa enganar por aquilo que faz ou adquire. Por isso ela avalia, ela analisa, ela tem a perspicácia, o discernimento para fazer as coisas da maneira correta. E diz aqui, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Quer dizer, é um brilho constante. Não há aquele apagão. De noite, a sua lâmpada não se apaga. 19. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Não importa quem seja ou que estiver em condição que precise ou dependa da sua ajuda, ela vai mover o seu coração e vai estender as suas mãos e vai fazer o necessário para que aquela situação seja resolvida. 20. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Não há quem venha à presença desta mulher virtuosa, com necessidades, que saia de mãos vazias. Sempre sairá com alguma coisa que ela, pela sua virtude, abriu a mão ao aflito, abriu o coração e deu o necessário, com aquele cuidado que é próprio delas. 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. A neve, período da neve, é o período do frio, da geada. Mas ela não teme esse período porque a sua casa está aquecida. 21. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Escolhe
o melhor tipo de material, tanto para tapeçaria como para a roupa pessoal. Sempre com zelo, com cuidado, com dedicação. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. O marido precisa sair, precisa ter suas atividades, mas antes de sair, ela dá uma olhada e observa o que está desalinhado e ele tem que se alinhar. Tem que entrar no prumo. Por isso, aonde quer que ele esteja, pelo porte, pelo comportamento, vai se distinguir a qualidade e a virtude desta mulher. 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Sempre está em atividade, no sentido de sempre estar colaborando, ajudando, o provimento, o necessário, para que não fique somente na dependência, mas ela também se move. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. É uma força incomum. A glória, a beleza, são os seus vestidos, e ela ri-se do dia futuro. Ela não tem medo do futuro. Ela o aguarda e está preparada para enfrentá-lo. Deus abençoe. Samuel, avante. Olha, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Por ser virtuosa, ela não é rixosa, ela não é murmuradora, ela não é vingativa, ela não é vã, ela é alguém prudente e, portanto, abre a boca com sabedoria. Pesa as palavras antes de dizê-las. E a lei da beneficência de fazer o bem está na sua língua, sempre provendo, trabalhando para que o necessário seja feito. 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Veja como disse a princípio, sempre em atividade. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, são estas as virtudes de uma mulher que a Bíblia chama de virtuosa. Em todas as áreas e fases da vida, ela está envolvida, seja no aspecto material, familiar, conjugal, religioso, econômico, educacional, na saúde, na segurança. Em todas as áreas, elas estão lá realizando um trabalho digno e importante. E fazem com esmero, com amor e com dedicação. Não fazem de qualquer jeito. Não fazem somente para serem vistas. Fazem porque entendem que esta é a sua missão. E isto é próprio do coração delas. Então, neste Dia Internacional das Mulheres, que todas possam seguir o exemplo desta mulher virtuosa. Se alguma coisa está em desalinho, em desacordo com o que aqui está registrado na palavra de Deus, há tempo ainda de recorrer ao que diz a Escritura e procurar neste exemplo que foi deixado aqui, procurar então um alinhamento, para que então se coloque nesta condição e seja tida como realmente uma mulher virtuosa, que o seu valor excede em muito o de rubis. Ou seja, é um valor altíssimo. Quem a encontrou, quem convive com uma nestas condições, é feliz, é abençoado, é próspero, é seguro, é confiante. Não há nada que temer. Não há nada que o amedronte, porque sempre há ali uma segurança, uma firmeza. Isto é importante.
Os lares são formados com a presença delas. As sociedades são formadas com a presença delas. A igreja é formada com a presença dessas mulheres. A saúde, todas as áreas, conforme já relatei, elas estão ali, dando o seu toque, dando a sua presença, o seu amor, a sua generosidade, com a qual fazem tudo. Infelizmente, em grande parte, elas têm sido ignoradas, desprezadas, abusadas e prejudicadas. Isto por falta de um conhecimento de que não é este o tipo de procedimento. O procedimento correto é honrá-la, respeitá-la e, como diz a própria palavra de Deus, que elas sejam amadas, protegidas e defendidas. Esse deve ser o procedimento. E em fazendo assim, a retribuição que elas trarão a quem mantiver este padrão de conduta, certamente estas recompensas serão de alegria, de regozijo e de reconhecimento e ação de graças diante do Senhor. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias mulheres que deixaram aí o seu testemunho. Observe, por exemplo, Abigail. Abigail foi uma mulher que o seu marido agiu com ignorância quando o rei Davi pediu passagem por onde ele dominava e ele não abriu mão e ainda causou transtornos, irritou a Davi. Davi veio como que para fazer justiça e as coisas não iam ficar boas. Esta mulher, Abigail, ela entrou na frente, assumiu para si a culpa e conseguiu demover o rei Davi daquele mau intento e ele deu ouvidos à voz daquela mulher. Ela foi uma mulher pacífica. Ela não colocou lenha na fogueira. Ela procurou apaziguar a situação. E conseguiu. Então, é muito interessante nós observarmos isso. Existem várias mulheres. Noemi, uma mulher que deixou um testemunho. A Ruth. E tantas outras que a palavra de Deus mostra. A Sunamita, a viúva de Sarepta, a mãe de Moisés, Joquebede, e por aí são essas mulheres. Miriam, as profetisas da época que existiam. No Novo Testamento, nós temos Lídia, temos Dorcas, temos Febe. Então são estas mulheres que, em sua vida, elas demonstraram a razão porque existiam e ficaram marcadas o seu testemunho. No movimento religioso, nós observamos que muitas mulheres deixaram marcadas ali o seu exemplo de trabalho e de dedicação. Deus abençoe a irmã Mônica Domingues. Observe o movimento pentecostal. A Frida Vingre e tantas outras que trabalharam incansavelmente. Foram anônimas, mas o seu legado que deixou está aí, a história registra com todas as letras. A força de uma mulher temente a Deus. Então aqui está, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede o de rubis. Que Deus te ajude, te abençoe, que você seja esta mulher virtuosa, que o seu marido, os seus filhos, a sua família, os seus vizinhos, a sua parentela possam dar esse testemunho significativo da tua condição de vida, porque este é o seu natural, o seu dia a dia, estar sempre ocupada, desde o momento em que acorda ao momento que vai dormir, elas não param, elas estão sempre em atividade, sempre existe alguma coisa para ser feito. E elas o fazem com desvelo, com denodo, com dedicação, com amor, com graça. Estão fazendo como se fizesse para Deus. E muitos estão sendo beneficiados por isso. Inclusive nós, os homens,
somos os mais beneficiados. Com o cuidado, com o carinho, com a presteza, com o discernimento. O nosso discernimento ele é demorado. O discernimento das mulheres ele é mais rápido. No estalo, elas já conseguem ver o que a gente levaria tempos para poder enxergar. E isso é uma dádiva de Deus. Deus colocou nelas e é preciso reconhecê-la. E eu disse há poucos dias, se tirar as mulheres das atividades onde elas estão, sobra muito pouca coisa. Da saúde, da educação, da segurança, do trabalho, da igreja, de onde quer que seja. Tirou a mulher, é o mínimo que sobra e não conseguem desempenhar tão bem o trabalho como elas o fazem. Mas quando elas estão presentes, tudo se modifica. Para tudo se dá um jeito. Encontra-se uma solução. Porém, muitas das vezes elas são chacoteadas, são colocadas de lado, são desprezadas, mas é preciso reconhecer o valor de cada um. Diante de Deus não há diferença entre homem e mulher. Essa diferença existe aqui na terra. Os homens se julgam superiores, quando na verdade não são. Deus colocou-os em pé de igualdade. E é nesta condição que nós precisamos viver, relacionar e respeitar e saber que cada um tem o seu lugar, a sua atividade, o seu trabalho diante do Senhor. Por isso é que quando Deus fez a união de um homem com uma mulher, ele disse, e serão os dois uma só carne. Ele não disse duas. Ele disse uma só carne. Por quê? Porque haverá um complemento. O que falta no homem tem na mulher, o que falta na mulher tem no homem. Na junção deste homem com esta mulher, para a vida comum do lar, dentro dos princípios aprovados por Deus, a bênção de Deus se concretiza. E todas as demais coisas se originam dali, dessa completude. Então precisamos entender isso e glorificar a Deus e viver de tal forma que isto não seja interrompido. Então esta é a palavra para hoje, referendando este dia tão importante. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Querendo Deus, amanhã retornaremos.